Oi, tudo bem? Seja bem-vindo à aula de transistores. Primeiro, o que seria transistores? Os transistores são componentes eletrônicos utilizados para as seguintes aplicações: chaveamento, controle de potência, amplificação de sinais e outros. Vamos ver em simulação o porquê que esses componentes podem ser utilizados para essa finalidade. Então aqui eu tenho um circuito e perceba que aqui no centro aqui do circuito eu tenho uma chave que possui dois estados: o estado baixo, que é o chamado L, e o estado alto, que é o chamado High. Se eu deixar em L, perceba que o LED não liga. Se eu deixar em H, o LED liga. Então, o transistor é esse componente aqui central, e sempre que o botão está pressionado, o H, ou o sinal está em estado alto, o LED está ligado. Então, perceba que eu consigo então fazer o chaveamento. Eu consigo desligar e ligar o componente eletrônico, o LED no caso. Então eu poderia ter uma aplicação com Arduino ou com algum componente que aplicasse um sinal nesse transistor, e o transistor faria assim, junto com o circuito externo, com a fonte externa, iria ligar um componente, como uma luz ou um LED ou um ventilador, o que você quiser. Então uma das aplicações do transistor é justamente essa, o chaveamento de circuitos. Outra aplicação do transistor é o controle de potência. Então eu tenho aqui no centro do transistor, um potenciômetro com um sinal e um circuito externo de alimentação externa do LED. Se eu controlar a resistência do potenciômetro, perceba que quanto menor for a resistência, maior será o brilho do LED. Então eu tenho assim o controle de potência do meu LED. Então quanto maior for a tensão, quanto maior for o fluxo, quanto maior for a corrente aqui no centro do transistor, maior será a potência no dispositivo que ele está controlando. É só máxima resistência, menor corrente. Olha como ele fica bem fraco. Resistência no 5K, olha como ele fica bem aceso. E outra aplicação seria amplificação de sinais. Compare o circuito da esquerda com o da direita e veja a tonalidade do LED. No circuito da esquerda, perceba que o LED está bem fraquinho, enquanto que no circuito da direita o LED está bem aceso. Qual que é a diferença? No circuito da esquerda, eu tenho o sinal alimentando o LED junto com o resistor. E no circuito da direita, eu tenho um circuito de amplificação de sinal. Então, eu tenho esse mesmo circuito, só que aqui é 3 volts, o resistor de 100 ohm LED. Só que como esse circuito aqui não é o suficiente para ligar o LED totalmente, junto com o transistor e uma alimentação externa, eu consigo fazer então uma amplificação de sinal. Então, com esses 3 volts, eu consegui acionar o transistor, e o transistor com alimentação externa amplificou o sinal com, com um ganho que permitiu com que o LED ficasse mais aceso. Então, a soma da tensão da fonte externa com a interna fez com que o LED ficasse mais aceso. Até perceba como tem muito mais corrente, né, aqui na malha da direita. Então tem um fluxo de corrente bem maior do que esse aqui. Essa é justamente uma aplicação, que seria a amplificação de sinal. Com um sinal fraco, consigo, junto com o transistor, alimentá-lo com um sinal mais potente e o componente que eu quero ligar ou fazer o controle. Então, amplificação de sinal, controle de potência e chaveamento. Essas são as principais funções do transistor. A pinagem do transistor. Perceba que o transistor ele tem 3 pinos. Qual é o nome de cada pino e o que ele representa? Primeiro, aonde tiver a setinha é o pino de emissor. Então, nesse transistor, onde é que tem a setinha? A setinha fica aqui em cima, né? Onde tem a setinha aqui em cima. Então, esse pino automaticamente é chamado de emissor. Aonde tiver a setinha, a gente chama de emissor. O centro do transistor, a gente chama de base. Então, a setinha é o emissor e o centro é a base. No lado oposto à setinha, a gente chama de
coletor. Então, o oposto da setinha a gente chama de coletor. Então, é só basta decorar onde tem a setinha, né? Onde tem a setinha emissor, o centro é a base, decora isso também, e o outro lado pode ser o coletor. Então, a penagem de transistor é essa. Onde tem a setinha é o emissor, base, coletor. Existem dois tipos de transistores, o NPN e o PNP. Qual que é a diferença dele na simbologia? Primeiro, vamos identificar quem são os emissores. O emissor é onde tem a setinha. Então, no transistor à esquerda, a setinha está em cima, então o emissor fica exatamente nele. A base é o centro e o coletor é justamente embaixo. No transistor à direita, onde é que está a setinha? A setinha está embaixo, então o emissor fica embaixo, a base fica no centro e o coletor fica lá em cima. Então, após identificar os pinos do transistor, o próximo passo é saber se ele é NPN ou PNP. Para saber se ele é NPN ou PNP, primeiro você tem que verificar aonde que a setinha da simbologia do transistor está apontando. No transistor esquerdo, a setinha está apontando para a base. Então a base é N. A setinha sempre aponta para o N. Então no transistor à esquerda, a base é N. O emissor e coletor sempre vão ser o mesmo tipo e sempre serão opostos à base. Então, se a base é N, o emissor e coletor é P. Então, o transistor à esquerda ele é um transistor do tipo PNP. No transistor à direita, perceba que a setinha está apontando para o E. Então, o E ele é N. Se o E é N, o C também será N, porque o E e C são iguais, apenas o B é diferente. Então, o B é P e o C é N. Então, o transistor à esquerda é do tipo PNP e o transistor à direita é do tipo NPN. Quais são, quais são os modos de operação do transistor? O transistor ele possui três modos de operação, ou três regiões de operação: a região de corte, a região ativa e a região de saturação. A região de corte é quando o transistor não conduz e não permite a condução entre coletor e emissor. A região ativa é quando o transistor conduz e permite o controle de fluxo entre coletor e emissor. E a região de saturação é quando o transistor conduz e meio que ele conduz totalmente a corrente do coletor para o emissor. Ele meio que funciona como um curto-circuito, com uma chave eletrônica. E se a gente observa nas nossas simulações, aqui o transistor está operando no modo de corte, pois não há condução entre o coletor e o emissor. Aqui o transistor ele está operando no modo ativo, pois eu consigo controlar o fluxo de corrente entre o coletor e o emissor. Então eu logo consigo controlar a potência do dispositivo, né? É por isso que você consegue controlar a potência dele por causa dessa região ativa. E quando eu ativo aqui no primeiro circuito ele tem duas fases de operação. A operação corte, que é quando está desligado o transistor, e quando eu ativo o sinal, ele permite toda a condução entre o emissor e o coletor. Então assim ele funciona como curto, né? Como se ele tivesse um fio entre coletor e emissor, funcionando assim no modo de saturação. Então saturação, corte, região ativa. Beleza. Então, resumindo, o transistor ele é um componente eletrônico que possui aplicações de chaveamento, controle de potência e amplificação de sinais, e ele pode ser dois tipos: o tipo PNP e o tipo NPN. A setinha sempre vai representar a posição do emissor, e a setinha sempre vai apontar para o tipo N. Então, na simbologia do transistor à esquerda, a setinha está em cima, logo ali é o pino emissor,
e a setinha está apontando para a base. Logo, a base é N. Se a base é N, o emissor e coletor, como são opostos à base, é do tipo P. Então, logo, o transistor é PNP. No transistor à direita, na simbologia, a setinha está embaixo, logo embaixo é o emissor, e a setinha está apontando para baixo também. Logo embaixo é o tipo N. E como o emissor é igual ao coletor e oposto à base, a base será do tipo P, o coletor será do tipo N, e logo esse transistor é do tipo NPN. E a gente vê no finalzinho aqui, né, que o transistor ele pode operar, ele tem três fases de operações. A operação no modo de corte, em que o transistor não permite a condução entre o coletor e o emissor. A operação no modo ativo, em que o transistor controla o fluxo de corrente do coletor e emissor. E a operação do tipo saturação, em que o transistor funciona como um curto-circuito e permite toda a condução de corrente entre o coletor e emissor. É isso. Muito obrigado.